Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith. Vamos deixar Deus moldar nossos desejos. Tape 157. Boa noite. Tenho algo em minha mente, mas é sempre a mesma coisa. Pareço ser um homem de uma só ideia ou de uma mente direcionada. O que tenho constantemente em minha mente é o assunto da vida espiritual e da cura espiritual. E em nossa sala de aula, nossa total atenção é dada a esses dois assuntos, a vida espiritual e a cura espiritual. E existe uma razão para isso. Em todas as minhas viagens, jamais encontrei pessoa alguma, qualquer que seja seu grau de instrução ou inteligência, que não tenha concordado que a grande necessidade do mundo hoje é cura. Cura do corpo, cura da mente, cura dos nossos relacionamentos uns com os outros, como indivíduos, comunidades ou nações. Cura é a grande necessidade do mundo de hoje. E por isso temos dado tanta atenção ao assunto da cura através do Espírito. Assim, vamos ver que existem 3 níveis de consciência: o material, o mental e o espiritual. O nível material de consciência é conhecido por todos. É o sentido físico da existência, o poder físico, a força física, os bens físicos. Essa é naturalmente a forma mais antiga e mais conhecida, a forma material. Todavia, existe também a mental. E quando um indivíduo ou uma raça, uma nação descobre o reino mental, o poder mental, ele conseguiu algo através do qual pode controlar o reino material, o reino físico. O reino material ou físico é difícil de ser controlado por ele mesmo, mas quando você descobre o reino mental e suas leis, e como essas leis operam, você tem algo através do qual pode controlar, governar e dirigir o reino material. Porém, esse poder mental pode ser usado para o bem ou para o mal. Você pode usar o poder mental, como muitas pessoas nobres fazem, em benefício próprio ou de sua comunidade ou de um mundo de uma forma geral. Porém, também pode usar esse mesmo poder de uma forma destrutiva, se essa for a sua natureza. Nas questões do mundo, como alguns de vocês têm testemunhado, esse poder mental tem sido usado na forma de propaganda para influenciar as pessoas, para usar as pessoas e liderar as pessoas e nações inteiras para a sua própria destruição. Esse poder, através da propaganda, foi usado para colocar nossa nação na guerra quando a população inteira se recusava a ir à guerra. Mas as pessoas foram manipuladas mentalmente para tomarem aquela atitude. De muitas formas diferentes, a propaganda tem sido usada por líderes políticos, líderes nacionais, líderes religiosos, para influenciar as pessoas, algumas vezes para o bem e outras vezes para o mal. Atualmente, você pode observar como os jornais tentam usar esse poder para hipnotizar o público, como esse poder é usado em favor de interesses de certos grupos para influenciar as pessoas a agirem contra seus próprios interesses. Mas, por outro lado, pode observar também que esse poder pode ser usado para realizar coisas maravilhosas, para aliviar as doenças, a dor,
para ultrapassar dificuldades, tem sido usado de muitas formas positivas também. Assim, a mente humana e suas atividades é um poder no mundo humano. Porém, esse poder tanto pode ser usado para bons propósitos, como pode ser usado de forma destrutiva. Agora, existe um outro poder, o poder espiritual, o lado espiritual da vida. E esse lado espiritual da vida é somente bem, é completamente bom. Nele não existe dualidade. Não existe forma alguma de usar Deus para um propósito maligno. Não existe forma alguma de usar Deus para um propósito pessoal. Isso é, para um interesse separado e à parte do interesse do todo. Naturalmente, isso tem sido tentado. Sem sombra de dúvida, ainda existem pessoas no mundo que oram por alguma forma de bem em particular, sem preocupação alguma sobre como o recebimento desse bem poderá afetar seu próximo. Só para dar um exemplo, no tempo da guerra, tivemos ministros orando por nossos filhos, sem realizar, naturalmente, que se aquelas orações fossem atendidas, eles estariam livres da destruição e assim poderiam destruir os outros. Mas, naturalmente, no lado adversário, também havia ministros orando para que seus rapazes fossem salvos, não realizando que, se suas orações fossem atendidas, nossos rapazes seriam destruídos. Assim, naturalmente, nenhuma dessas orações jamais poderiam ser atendidas. Quando exércitos vão à guerra, eu penso que o resultado normalmente é do lado da força. Pelo menos em meu tempo, houve 4 guerras e todas elas foram ganhas pelo lado que tinha maior poder. Nenhuma foi ganha pelo lado mais fraco. E a razão é que a oração não pode ser utilizada para um propósito egoístico. As guerras continuarão. E desde que não existem guerras justas, desde que não existem guerras que representem os interesses de Deus, nenhuma guerra pode jamais ser resolvida através de uma oração a nosso favor. Isso não significa que guerras não podem ser resolvidas através de orações, porque podem. Não estou apenas convencido do fato de que guerras podem ser resolvidas através da oração. Estou convencido também de que todos os problemas entre patrões e empregados, os problemas do capitalismo no mundo, podem ser resolvidos através de orações. Estou convencido de que os problemas de saúde no mundo, não apenas individualmente, mas coletivamente, podem ser resolvidos através de orações. De fato, minha única razão para permanecer nesse trabalho por 27 anos é que sei, sem nenhuma sombra de dúvida, que a oração é a solução para todos os problemas sobre a face da terra. Todavia, precisa ser uma oração iluminada. Precisa ser uma oração sem propósitos egoísticos. Não pode ser uma oração por mim, nem por meu lado, por nosso lado ou por nosso time. Oramos não por vitória, mas
por harmonia e paz. Para influenciar as questões do mundo, ou mesmo questões individuais, uma forma diferente de oração precisa ser encontrada. Logo no início, quando saí do mundo dos negócios e entrei para esse trabalho espiritual, descobri que se pudesse me sentar numa contemplação silenciosa, porque naquele tempo eu não sabia coisa alguma sobre oração através de palavras ou pensamentos. Mas, se pudesse me sentar numa contemplação silenciosa, em meditação, até que pudesse sentir o próprio Espírito de Deus dentro de mim, a própria presença de Deus dentro de mim, então grandes coisas aconteceriam nesse mundo. Grandes coisas aconteceriam, não apenas em minha própria experiência, mas na experiência daqueles que vieram a mim, aqueles que me pediram ajuda, que vieram ao meu ministério. Em outras palavras, as pessoas eram curadas de doenças físicas e mentais, eram curadas de falta e limitação, eram curadas das discórdias de toda a natureza em suas vidas. E acho que posso dizer que 80% dos meus próprios problemas desapareceram. Nunca estive livre 100%. E não sei se realmente quero estar, a menos que esteja absolutamente convencido de ter alcançado a plenitude da mente de Cristo. Mas até lá, fico muito feliz em ter alguns problemas para que não fique satisfeito e desista de prosseguir nesse caminho. Agora, desde o início, nenhuma dessas orações ou meditações silenciosas era um apelo a Deus para me curar, ou para curar você, ou curar qualquer pessoa que tenha vindo a mim. Nem tinham essas orações o objetivo de reformar ou salvar qualquer pessoa. Essas orações eram uma tentativa de minha parte de mergulhar dentro de mim mesmo e chegar ao centro do meu ser. Chegar a um lugar onde perco toda a percepção de mim mesmo, de você e do resto do mundo. E onde sou totalmente preenchido por uma alegria interior, uma paz interior, um brilho interior. Você pode chamá-la da paz que ultrapassa todo entendimento. Ou pode chamá-la da alegria que nenhum homem pode me tirar. Mas, de qualquer forma, era uma libertação interior do medo, uma libertação interior das dúvidas, uma libertação interior de toda preocupação. Sempre alcancei um lugar dentro de mim onde não mais estava preocupado se meu paciente iria viver ou morrer, ou se estaria faminto ou próspero. Havia sempre uma certeza interior de que Deus estava presente e de que tudo estava bem com o mundo. Esse era o sentimento e, inevitavelmente, as curas aconteciam. Grandes transformações aconteciam. Havia um jorrar de suprimento, empregos, harmonia, contentamento. E essa foi a razão pela qual esse trabalho se espalhou não apenas em nosso país, mas começou a se expandir para outros países. E, a partir disso, eventualmente,
surgiu o princípio que chamamos de o caminho infinito. Desde então, não apenas utilizo esse princípio no trabalho de cura, mas o ensino para que outros possam também utilizá-lo. Ou melhor, se coloquem à disposição dele, não apenas para seu próprio bem, mas para o benefício do mundo. E esse princípio tem operado tão perfeitamente que tem me levado a um campo mais amplo de cura de toda a natureza. Não apenas de doenças e limitações, mas nas relações entre trabalho e capital e dos mais diversos aspectos da existência humana. E assim as pessoas têm reconhecido mais e mais que existe um poder espiritual e que esse poder espiritual pode ser aplicado em todos os aspectos da existência humana. Entretanto, nossa única preocupação é que nossos estudantes reconheçam que não podem usar Deus ou usar a verdade para propósitos pessoais ou egoísticos, mas que podem se colocar à disposição da presença de Deus e do poder de Deus para trazer harmonia para todas as áreas de suas vidas e para a vida daqueles que entram em contato com eles. Precisamos saber que a vida espiritual e a cura espiritual requer a entrega do mais elevado, do melhor e do mais nobre de nós mesmos. Agora, todos nós, até certo ponto, temos aspectos negativos que fazem parte de nossa natureza humana. Porém, qualquer coisa de natureza negativa que tenhamos precisa ser vencida se quisermos ser bem-sucedidos em alcançar a vida espiritual aqui na Terra. Uma vida harmoniosa, pacífica, alegre, saudável e próspera. E o fato de alcançar essa vida espiritual não significa que posso ter tudo o que quero ou que meu objetivo é buscar tudo isso. Não significa que eu tenha algum poder que possa usar para demonstrar todas as coisas que quero da vida. Não. Mas porque tenho aprendido um princípio espiritual da vida e porque estou vivendo de acordo com esse princípio, posso trazer a paz de Deus, a paz do Espírito para a minha experiência e posso partilhar essa paz com todos aqueles que são receptivos e responsivos às coisas do Espírito. Agora, existe uma força material construtiva e uma força material destrutiva. E existe uma força mental construtiva e uma força mental destrutiva. Porém, no mundo do espírito, existe tão somente uma força. E essa força é completamente boa, é completamente impessoal, imparcial, universal e inclui o bem de todos. Então, existem o nível de consciência físico ou material, o nível mental e o nível espiritual. Porém, a maioria das pessoas jamais alcançam esse último nível. E, portanto, é preciso que haja uma abertura em nossa consciência para que a realidade espiritual
possa ser manifesta em nossas vidas. E, à medida em que abre a sua consciência para o poder do Espírito, você começa a perceber que, da mesma forma que quando o sol brilha, não brilha apenas em seu jardim, mas seu brilho se espalha por toda parte em torno de você, assim, quando alcança essa luz espiritual, ela também brilha sobre todos e abençoa a todos aqueles que se colocam em contato com a sua consciência. Esse é o propósito da vida espiritual. Esse é o propósito da cura espiritual. Trazer a manifestação do bem. O bem que não tem oposto. O bem do todo. O bem que é somente bem. Esse tipo de bem que trazemos para a nossa experiência quando alcançamos o reino espiritual. Assim, chegamos a uma questão muito interessante que tem perturbado o mundo por muitos milhares de anos e nunca foi encontrada uma resposta satisfatória. Nunca foi encontrada uma resposta adequada para essa questão. E essa resposta jamais poderá ser encontrada, exceto a partir do ponto de vista espiritual. E a questão é a seguinte: se existe um Deus, como pode existir tanto pecado, doença, morte, falta, limitação, guerras e tanta miséria nesse mundo? Como essas coisas podem existir se existe um Deus? O ano passado, essa questão foi apresentada numa revista nacional para 3 teólogos, conhecidos nacionalmente. E suas respostas foram unânimes. Nós não sabemos. Talvez Deus fez dessa forma, ou talvez Deus esteja nos testando, talvez Deus está fazendo isso ou aquilo. Porém, a conclusão foi: nós não sabemos. E penso que ou esses teólogos não têm muito conhecimento de suas Bíblias, ou não as levam muito a sério, porque as Escrituras definitivamente trazem a resposta. Esse mundo humano, como nós o vemos, ou seja, nosso conceito sobre o mundo, é algo completamente separado e à parte do reino de Deus. O poder de Deus e a presença de Deus não está nesse mundo humano, nesse mundo mental criado pelo homem, ou na forma em que o homem vê o mundo. Nesse mundo humano, nos vemos separados de Deus e, assim, vemos milhões de pessoas morrerem de acidentes nas estradas, em guerras, de câncer, derrame, pólio. E você pode notar que não há interferência da parte de Deus nesses acontecimentos. E então, você nota que quando a ciência médica descobre um remédio para alguma doença em particular e essa doença desaparece, não foi o homem operando no nível da consciência espiritual que a fez desaparecer da Terra. Foi a descoberta da ciência médica. Foi o homem operando no nível mental. Como no tempo em que havia febre amarela, malária e todas essas doenças, e então foi descoberto que, ao remover os pântanos, mosquitos e assim por diante, essas doenças eram eliminadas. Você poderia dizer, se existe um Deus, por que ele não elimina todas essas doenças? Ou,
Se Deus fez isso no século XVIII, por que não no século XI? A resposta é que no século XI, o homem não havia desenvolvido o poder mental o suficiente para resolver esse problema. No século XVIII, o homem solucionou o problema dessas doenças porque começou a usar a mente e a encontrar soluções no nível físico e no nível da mente humana, sem ainda alcançar o poder espiritual. Agora, se houvesse um Deus atuando nessa cena humana, não haveria guerra em tempo algum, por razão alguma. Nem haveria desarmonias, nem doenças que pudessem destruir a vida humana. E você sabe que em países como a Índia, o tempo de vida é de 29 ou 31 anos de idade, enquanto o tempo de vida em nosso país é de mais de 70 anos. E não acredito que pessoa alguma pode dizer que Deus ama mais a América ou a Inglaterra do que ama a Índia. Assim, não podemos atribuir a Deus o fato de termos uma longevidade maior. Porém, atribuímos as descobertas científicas feitas nesses países modernos sobre saúde, comida e higiene. Agora, se existe um Deus, por que então essas condições malignas se perpetuam na Terra? E aqui está a resposta das Escrituras. E essa é a base completa de nossa afirmação de que, quando nossas próprias vidas são governadas por Deus, quando alcançamos o reino do Espírito, nossas vidas são completamente removidas da influência desse mundo material e mental, ou da nossa percepção do mundo como sendo simplesmente material e mental. A resposta é que quando um indivíduo ou uma nação abre sua consciência à presença de Deus, ao poder de Deus, quando está na consciência espiritual, os males desse mundo não mais o atingem. Portanto, nós sabemos que enquanto o mal estiver nos atingindo, é porque ainda não nos abrimos completamente a essa presença de Deus, a esse poder de Deus que está dentro de nós, que está nos esperando, que está disponível para todos os homens. Está disponível para santos e pecadores. Está disponível para brancos e pretos. Está disponível para católicos, judeus, protestantes, metafísicos e seguidores de Maomé. Está disponível para qualquer um. Em minhas viagens, tenho encontrado homens e mulheres de toda raça, de toda cor e de todo credo que atingiram essa união consciente com Deus e se encontraram separados e à parte dos males do mundo. Isso mostra que não é necessário pertencer a uma raça ou a um país, ou mesmo pertencer a algum ensinamento religioso em particular. O que conta é se fizemos contato ou não com uma presença invisível, um poder ou força invisível que existe no centro do nosso ser. O poeta Browning nos disse que esse poder está dentro de nós mesmos e que não podemos trazê-lo de fora para dentro, mas podemos nos abrir ou abrir um caminho para que possa fluir de dentro para fora de nós.
Agora, toda literatura mística do mundo, quer seja oriental ou ocidental, afirma que o reino de Deus está dentro de nós, ou que essa presença e poder está dentro de nós. O que eu sou o que sou, o Cristo vive em mim, o que o tal está no centro do meu próprio ser. Qualquer que seja o nome que dê a esse poder, presença, força, se está buscando harmonia através do caminho espiritual da vida, ultimamente você fará a grande descoberta de que, desde o exato momento de sua concepção e mesmo antes disso, esse poder tem estado dentro de você e disponível para você. Descobrirá que está disponível não apenas para você, mas que ao trazê-lo à sua percepção consciente, você abençoa todos aqueles que chegam ao âmbito de sua consciência, se forem receptivos a essa forma mais elevada de viver. As Escrituras nos dizem, no Salmo 91, que nenhum desses males atingirão aqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo. Jesus Cristo nos diz, no capítulo 15 de João, que se você habitar na palavra e deixar a palavra habitar em você, dará frutos ricamente. E nos diz também que o Pai tem grande prazer em que possamos dar frutos ricamente. Mas adverte que se não habitar na palavra, será como o galho da árvore que é cortado e seca. Em toda a Escritura, você pode encontrar que ele conservará em perfeita paz aqueles cujas mentes estão fixas nele. E a Bíblia também diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele te dará paz. Todas essas mensagens são princípios da vida, indicando que à medida em que mergulhamos dentro de nós mesmos, mergulhamos nesse centro da vida e fazemos contato com o Pai, daí em diante, nossos problemas se acabam. Agora somos chamados para ajudar aqueles que ainda estão enfrentando os problemas do mundo. Penso que todo místico que descobriu essa verdade tem estado numa posição de se retirar do mundo e nunca mais ser atingido pelos males do mundo. Entretanto, muito poucos têm sido capazes de se manterem por um longo período separado do mundo, porque há um chamado divino dentro deles mesmos para que saiam e revelem o que descobriram a seu próximo, a sua comunidade, ao mundo inteiro. Agora, um dos primeiros místicos de que temos conhecimento foi Lao Tzu, da China. E ele, tendo uma posição dentro do governo e vendo quão corrupto o governo era, queria libertar as pessoas de tudo isso, lhes falando sobre a verdade. Porém, não teve sucesso e eventualmente desistiu. Todavia, suas palavras até hoje continuam nos iluminando. Então, lemos depois sobre Gautama Buda, que também descobriu a natureza do princípio espiritual e como aplicá-lo nas questões humanas, e se tornou um mestre espiritual. Entretanto, quando chegou aos 80 anos de idade, compreendeu que o mundo
ainda não estava pronto para aceitar seus ensinamentos e passou para uma outra dimensão. E, naturalmente, o Mestre Jesus Cristo também veio para nos revelar esse princípio, revelar que o reino de Deus está dentro de nós. E ele deixou bem claro: meu reino não é desse mundo. Eu não uso as armas desse mundo. Eu não venço o mundo com as armas do mundo. Essa guerra é uma guerra espiritual. Essa não é uma batalha contra poderes e principados lá fora. Essa não é uma batalha contra o Partido Democrático, ou o Partido Republicano, ou o Partido Socialista, ou o Partido Comunista. Essa não é uma guerra entre capitalismo e comunismo. Essa é uma batalha que travamos dentro de nós mesmos, para que o lado básico de nossa natureza possa ser ultrapassado pelo lado mais elevado de nossa natureza. E para que então possamos dizer: eu venci o mundo. Agora, na proporção em que tivermos vencido o mundo, não que já o tenhamos ultrapassado, mas na proporção em que o tivermos ultrapassado, estaremos libertos de seus problemas e poderemos ajudar as pessoas a encontrarem essa mesma liberdade. Paulo nos dá um exemplo de humildade quando diz: não afirmo ter alcançado completamente a estatura do Cristo, mas, deixando as coisas que passaram para trás, prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. E assim é conosco. Nenhum de nós afirma que atingiu completamente a estatura do Cristo, porque se tivéssemos, estaríamos dando testemunho disso em nossa experiência pessoal. Mas cada um de nós alcançou, em alguma medida, um certo grau dessa consciência. E nessa medida e nesse grau, podemos ajudar as outras pessoas. Agora, precisamos encontrar a forma certa de partilhar essa harmonia. Imagine que, tendo alcançado uma pequena medida dessa visão espiritual, em lugar de falarmos para 100 ou 200 pessoas, colocássemos um aviso no jornal e enchêssemos um estádio de futebol ou de beisebol e fôssemos falar para milhares de pessoas de uma só vez. Embora sintamos o grande desejo de partilhar com todos essa visão, infelizmente, isso não pode ser feito dessa forma, porque a mente humana, que é ainda parcialmente boa e parcialmente má, não está pronta para desistir de si mesma, quando a pessoa ainda se encontra no nível material de consciência. Então, não haveria proveito algum em falar sobre esse segredo de viver harmoniosamente para aqueles que ainda estão no lado material da vida, porque eles não podem aceitá-lo. As Escrituras nos dizem que as coisas de Deus são tolice para o homem. E assim é que em nosso trabalho aprendemos que não compensa fazer propaganda. Em lugar disso, devemos nos sentar em silêncio e secretamente, com esse princípio de que o reino de Deus está dentro de nós, muito firme em nossa mente. E então deixar que o Espírito trabalhe em nós para trazer esse caminho àqueles que estão querendo progredir, que têm um certo grau de abertura, que estão prontos para fazer algum sacrifício
do sentido pessoal, da vontade pessoal e se renderem ao bem supremo, ao interesse de todos. E quando agimos assim, você sabe o que acontece? Posso lhes dizer, baseado em minha experiência de 27 anos, sem fazer propaganda alguma, que aqueles que estão prontos para a experiência, em qualquer lugar do mundo, são guiados até nós, nas mais misteriosas formas. Algumas dessas formas são inacreditáveis, mas elas realmente acontecem. E essa é a razão pela qual vocês foram trazidos a essa sala. Não através de propaganda, mas pela ação de algo maior, pela ação do Espírito. E a maioria de vocês se voltará realmente para a forma espiritual de viver. Temos certeza disso porque não vieram até aqui atrás de promessas. Não lhes prometemos tornar suas vidas mais saudável, mais rica, mais sábia, através de um curso de 6 lições fáceis. Nem prometemos que existe um abracadabra que pode melhorar suas vidas ou salvá-las. Porém, pelo contrário, aqui vocês aprenderam que o único bem que obterão é diretamente proporcional à sua devoção, estudo e prática dos valores espirituais. E assim é que estão aqui, sabendo que existe um bem imenso a ser ganho. Para falar a verdade, estão aqui para ganhar o céu. Mas ele somente pode ser alcançado no grau em que vocês mesmos se colocam nesse estado de plenitude. Não porque eu ou os nossos estudantes tenham qualquer poder para levá-los ao céu. O mestre disse muito definitivamente: se eu não for, o confortador não poderá vir até vocês. Se você olha para um homem, um livro, uma igreja, um ensinamento, você perderá o caminho completamente. O máximo que um homem ou uma mulher ou um livro ou um ensinamento pode fazer por você é apontar o caminho, é levá-lo de volta a essa presença e poder dentro do seu próprio ser. E então, é o que você faz com esse ensinamento que determina o grau de sua harmonia nesse mundo. Agora, não existem realmente limites ao grau de harmonia que pode alcançar. O céu é nosso se pudermos alcançá-lo, se pudermos corporificá-lo, se pudermos corporificar em nossas vidas o bem supremo. E em casos de guerra, naturalmente, devemos passar tanto tempo orando pelos nossos inimigos, quanto orando por nossos próprios filhos. Essa capacidade de orar tanto pelos amigos quanto pelos inimigos é uma das formas de saber se estão realmente progredindo espiritualmente. Se passa a mesma quantidade de horas que ora por si mesmo ou por seus amigos, orando pelos seus inimigos, você está no caminho espiritual. Quando chegar o dia no qual não mais ora por si mesmo de forma alguma, porém dedica todos os seus períodos de oração para o bem dos outros, então você pode dizer que começou a chegar perto do manto do Cristo.
Você está a caminho de alcançar o desenvolvimento espiritual quando perde sua própria vida para o bem do mundo, quando é capaz de abdicar de qualquer pensamento em seu próprio interesse em favor do despertar desse mundo para a sua herança divina, sua herança espiritual. Quando tive minha primeira experiência espiritual, eu estava no mundo dos negócios. E essa experiência surgiu para mim sem que eu tivesse qualquer conhecimento sobre ao que ela se referia. Foi uma experiência espiritual seguida de sinais e realizei curas da mente e do corpo. E outros também realizaram. Porém, eu não tinha conhecimento ou percepção consciente de como isso havia acontecido e nem porquê. E posso lhes dizer que a razão por que fui escolhido para ter essa experiência ainda é um mistério, porque, do ponto de vista humano, não sou mais merecedor do que qualquer outro indivíduo no mundo. É verdade que sempre tive o desejo de conhecer ou de descobrir esse mistério a que chamamos Deus. E, apesar de minhas falhas humanas, essa experiência veio a mim. E desde então, tenho pensado muito sobre Saulo de Tarsus. Bem, penso que ele tinha suas falhas, mas também tinha o sincero desejo de conhecer esse princípio, de conhecer essa vida a quem chamamos Deus. E estou certo de que, apesar das coisas ruins que ele perpetuou, uma divina graça lhe foi concedida. Porque, por baixo da superfície, havia esse desejo intenso de conhecer Deus. Agora, no meu caso, surgiu a experiência. Os frutos surgiram, mas não surgiu nenhum conhecimento. E isso provocou em mim um desejo intenso de estudar a experiência de outras pessoas para descobrir em que consistiam e aprender com elas, porque até aquele momento eu não tinha vida religiosa alguma e não sabia coisa alguma sobre religião. Porém, francamente, meu progresso foi muito pequeno. As experiências dos outros não pareciam me tocar nem me curaram. Até que, e isso foi aproximadamente 4 anos após minha experiência original, que eu comecei a ter a percepção, ou tive o insight, de que o segredo de tudo isso poderia ser descoberto através da meditação. Porém, minha dificuldade foi que não sabia nada sobre o assunto. E se você procurar na literatura do mundo, vai encontrar muito pouco sobre o assunto da meditação que realmente possa lhe ajudar. E as formas orientais de meditação são completamente diferentes daquela que descobri no desenvolvimento desse trabalho. Porque descobri o segredo de como estabelecer contato com Deus dentro de nós mesmos através da meditação. E então, pelos próximos 12 anos, eu a pratiquei e fui alcançando um grau cada vez mais elevado. Fui mergulhando cada vez mais profundamente dentro do meu próprio ser e alcançando um grau de perfeição cada vez maior, embora ainda tenha muito a aperfeiçoar. Mas fui capaz de fazer um grande progresso durante esses 12 anos e assim comecei a ensinar as outras pessoas. E naturalmente fui me aprofundando no conhecimento e na prática dessa arte. Assim, após 8 anos ensinando sobre meditação, no próximo mês será lançado o livro A Arte da Meditação, que examina profundamente esse assunto.
Agora, o que descobri através da meditação? Descobri o princípio da vida espiritual e da cura espiritual. Descobri o princípio da vida, o princípio da cura, e essa descoberta me capacitou a viver sem preocupação sobre o que comerei ou beberei ou como me vestirei, e também me capacitou a curar sem utilizar processos físicos ou mentais. E foi além disso, me permitiu parar greves nos casos de luta entre capital e trabalho e manter esse resultado até aqui por 5 anos, sem que nenhuma greve tenha sido deflagrada através da realização de acordos regulares em períodos regulares, sem greves e sem procedimentos longos de natureza danosa ou destrutiva. E também fui capaz de trabalhar em alguns assuntos governamentais. E a resposta que eles dou é que quando você medita e alcança o propósito da meditação, que é um contato dentro de você mesmo, é como se estivesse contactando a parte divina do seu próprio ser. Quando faz esse contato e começa a sentir uma paz espiritual em seu íntimo, uma paz serena, uma presença sutil e delicada, quando essa presença é sentida no estado de total calma dentro de você, quando sente uma libertação do medo ou da dúvida, da preocupação, quando isso acontece dentro de você, quando alcança esse lugar em sua meditação, as discórdias de seu corpo e daqueles que vêm até você começam a desaparecer. E quando faz isso em relação aos relacionamentos humanos, as discórdias também começam a desaparecer, de forma que, sem que saiba a razão, as pessoas chegam a um acordo conjunto e a paz é estabelecida. Agora, seria uma coisa maravilhosa se pudesse lhes dizer o que tenho testemunhado na vida das pessoas como resultado desse trabalho. Elas começaram a ter sucesso em suas vidas pessoais, em suas famílias, em seus negócios ou em suas profissões, em suas corporações. Seria maravilhoso se pudessem saber como isso tem funcionado em questões mais amplas dentro das comunidades, mesmo no caso de epidemias. Porém, falar disso publicamente, nesse momento, não traria benefício algum, desde que, sem ser acompanhada de prova, minha palavra não vale coisa alguma, nem a palavra daqueles que trabalham conosco. Existe somente uma palavra que tem autoridade e autenticidade para falar da verdade. E essa palavra é experiência. Se você for guiado a um ensinamento espiritual, qualquer ensinamento espiritual sério, no final, você será guiado a esse reino espiritual dentro de você e ultimamente será guiado a essa graça interior, e terá uma real experiência daquilo que estou falando. E assim, você mesmo verá os efeitos em sua experiência em todos os aspectos de sua vida comercial, profissional, familiar e na vida de sua comunidade. Mas, na realidade, não tenho outra prova para lhe dar. Não existe coisa alguma que possa lhe dizer
que substitua a convicção que só a experiência pode trazer. É como as Escrituras dizem: se os ressuscitar dos mortos, ainda assim não acreditarão. Nós que temos estado nesse trabalho e temos testemunhado muitas curas maravilhosas, às vezes, depois de tudo isso, ouvimos as pessoas dizerem: isso teria acontecido de qualquer forma. Entretanto, o fato é que aconteceu. E o fato é que não aconteceu antes que esse tratamento ou essa meditação tenha sido manifesta em sua experiência. Agora, em nosso trabalho em classe, vamos dedicar um período inteiro ao assunto da vida espiritual e da cura espiritual. Você pode indagar: por que eu uso os termos vida espiritual e cura espiritual? Naturalmente, é porque a cura espiritual não pode ser obtida sem a vida espiritual. E a vida espiritual só pode ser alcançada no grau em que você está desejando seguir os ensinamentos místicos, mais especialmente aqueles exemplificados pelo Mestre Jesus Cristo. Por exemplo, se você não quer ter períodos regulares de oração ou meditação durante o dia, então não há forma alguma em que possa ajudá-lo a desenvolver a habilidade de realizar a cura. Se em suas orações você não dedica parte do tempo para orar pelo inimigo, também lhe digo que seu trabalho não produzirá frutos. Se não está querendo perdoar seu inimigo 70 vezes 7, perdoar aqueles que sem razão o ofenderam, perdoar todos aqueles que o ofenderam no passado, aqueles que o estão ofendendo agora e aqueles que poderão ofendê-los no futuro, a menos que possa fazer isso, você não está vivendo espiritualmente e não poderá ir muito longe no trabalho de cura. E o mundo precisa de cura. O mundo precisa de cura espiritual, precisa da graça de Deus em sua experiência. Mas a graça de Deus não pode ser trazida a esse mundo por indivíduos que persistem tendo amigos e inimigos e fazendo mais pelos amigos do que pelos inimigos. A cura não pode ser realizada por aqueles que querem usar Deus ou usar a verdade para interesses egoísticos ou pessoais, mas somente por aqueles que querem ofertá-la amplamente. Eu já falei sobre esse assunto, mas vou repetir porque em nossa próxima eleição lhe digo que não pode usar esse poder para eleger um candidato republicano ou democrático. Posso lhe dizer, justamente agora, que não deve sequer pensar que vai eleger o seu candidato preferido através de orações ou tratamentos ou meditações. Isso não pode ser feito. Porém, se você verdadeiramente tem o interesse de ajudar sua nação ou o mundo, você pode fazer a oração que os discípulos fizeram quando precisaram eleger os 12. Pai, mostra-nos quem tu escolhestes e que tua vontade seja feita e não a nossa. E posso lhe assegurar que um homem ou uma mulher será eleito e, estranhamente, pode não ser nenhum daqueles que se candidataram para o posto. Porque quando Deus realmente entra em cena, ele tem uma forma de tirar do meio aqueles que estão no seu caminho. Humanamente,
Você não vê como isso pode acontecer, mas faça essa experiência. Não apenas na eleição a nível nacional, mas nas eleições locais ou eleições da igreja ou de qualquer coisa que queira. Porém, desista de sua vontade pessoal ou de seu desejo pessoal ou convicção ou crença, porque pode simplesmente estar errado. Aprenda como orar dizendo sempre que seja feita a tua vontade. Ou, Pai, mostra-nos aquele que escolheste. E então, observe os resultados maravilhosos que podem ser realizados através dessa oração. Porém, não de uma oração egoística, não a oração para que a minha vontade seja feita. Não acredite nem por um minuto que Deus vai fazer a minha vontade. Quer eu seja uma pessoa boa ou má, ou uma pessoa poderosa ou não. Nunca acredite que podemos fazer Deus pender para nosso lado. Mas, por favor, acredite nisso. Se nós permitirmos, Deus pode dobrar a nossa vontade. Deus pode dobrar todo esse universo para o desejo do bem. Como nos foi dito, 10 homens justos podem salvar uma cidade. Se apenas alguns de nós puder soltar, liberar os desejos pessoais e egoísticos, o suficientemente para dizer: Pai, mostra-nos quem tu escolhestes, que teu desejo seja feito na terra como é no céu. Você descobrirá que Deus pode nos moldar à sua vontade. E aqui temos um dos grandes segredos da oração e da cura espiritual. Você não pode influenciar Deus a curar pessoa alguma. Você não pode influenciar Deus a salvar pessoa alguma. Você não pode influenciar Deus a realizar milagres. Todavia, se entregar sua mente e corpo e alma, sua consciência, para que possa ser preenchida pela presença de Deus, descobrirá que Deus irá moldar você, seus pacientes e estudantes à vontade dele, que é a vontade do bem, harmonia, saúde, inteireza, completude e perfeição. Pode ser que seja necessário estudar novamente os evangelhos de Jesus Cristo para aprender qual é a real vontade de Deus para esse mundo, porque não é de forma alguma o que temos sido ensinados a acreditar, e precisamos receber essa informação diretamente dos evangelhos. Porque a vontade de Deus é que os doentes sejam curados, que os mortos ressuscitem, que os cegos possam ver, que os surdos possam ouvir, que as multidões sejam alimentadas, que a justiça governe esse mundo. Essa é a vontade de Deus. Mas, por favor, me acreditem. Falo a partir de minha própria experiência. Você não pode fazer Deus realizar essas coisas. Você pode entregar a si mesmo a Deus e Ele fará todas essas coisas. Ele o fará nascer de novo, fará você a sua própria imagem e semelhança. O que é a imagem da saúde, harmonia, abundância, alegria. Não é sempre que alcançamos a abundância que se apresenta em formas em que as traças roem. Algumas vezes podemos demonstrar que o maná cai a cada dia, que a abundância daquilo que precisamos aparece a cada dia, aonde quer que estejamos. Mas de qualquer forma, não será de acordo com a sua ou a minha vontade. Haverá uma submissão
a vontade de Deus, de forma que nós possamos ser influenciados por Ele. Uma das coisas que vai aprender nessa classe é exatamente que você precisa submeter a sua vontade. Se for necessário, até mesmo seu desejo de ser saudável. Submeter completamente a sua vontade à vontade divina, sabendo que ela é perfeita. E assim, deixar a presença e o poder de Deus fazer com você o que Ele quiser. Esteja certo disso. Existem pelo menos 20 ou mais de nossos estudantes que estão aqui praticando, que estão realizando cura espiritual nessa classe. E eles estão trabalhando pela saúde e pela harmonia. Não apenas de todos aqui nessa classe, mas de todos aqueles que estão no âmbito de suas consciências. Porém, não estão tentando fazer Deus realizar milagres. Estão tentando realizar o milagre de se renderem totalmente à vontade de Deus, ao amor de Deus, à vida de Deus, à presença de Deus e ao poder de Deus. E assim é. Aprendi que se me abrir totalmente para Deus em minha meditação, sem desejos, sem querer coisa alguma, sem esperança, sem ambição, porém, numa atitude de abertura e entrega, o Espírito de Deus realiza o trabalho. E aonde o Espírito de Deus está, ali existe liberdade. Então, esteja consciente de que o Espírito do Senhor está presente dentro de você e fique receptivo. Deixe o Espírito descer sobre você. Deixe o Espírito Santo descer sobre você, para que seja feito, não o seu desejo, mas que seja feito o desejo do Pai. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Não vamos tentar iluminar Deus sobre nossas necessidades. Não vamos dizer a Deus o que precisamos e quando precisamos. Vamos render todo o desejo pessoal. Vamos nos abrir completamente e convidar o Pai a nos preencher. Preenche-me, Pai. Permita que teu Espírito esteja presente em mim, que eu esteja consciente de tua presença, que a tua vontade seja realizada em mim, que o teu Espírito em mim faça o que ele quiser. E então veja como o Espírito nos move a um ponto onde realmente amamos nosso próximo como a nós mesmos. Onde não amamos apenas nossos próximos amigáveis, mas começamos a compreender, em certa medida, como amar nossos próximos não tão amigáveis. Começamos a amar nossos inimigos e aqueles que nos tratam injustamente. Então, quer seja em tempo de paz ou de guerra, começamos a pedir ao Pai para abrir a consciência de nossos amigos e de nossos inimigos. Abre a consciência, mostra a verdade do teu perfeito amor. Vocês sabem de uma coisa? Não são apenas os homens de boa vontade que precisam de oração. São todos os homens. E os de má vontade não irão orar por eles mesmos. Tenha certeza de que precisamos orar por eles. Porque eles não sabem como orar para que a vontade do Pai seja realizada na terra. Portanto, se torna necessário encontrar 10 homens justos na cidade,
encontrar aqueles na cidade que podem orar dizendo: Senhor, abre os olhos aos cegos, abre a mente escura dos que não estão iluminados, para que a luz espiritual possa entrar, o amor espiritual, o amor que ama o próximo, quer seja amigo ou inimigo. Quando nos rendemos para que Deus realize a sua vontade, o seu desejo em nós, então nos tornamos instrumentos através dos quais o Espírito de Deus se move sobre a terra. E como nos é revelado no capítulo 61 de Isaías, o Espírito de Deus desce sobre nós e ele conforta os que choram, cura os doentes e restaura os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele faz tudo isso, não você nem eu. Em tempo algum, em nossa caminhada espiritual, temos poder espiritual. Mas o poder do Espírito de Deus flui através de nós. O poder de Deus é capaz de fluir através de qualquer indivíduo que esteja disposto a render seu desejo de influenciar Deus dessa ou daquela maneira, ou dizer a Deus o que ele deve fazer na terra. O poder de Deus flui através de qualquer um que pode desistir da oração convencional. A oração que é pedir uma coisa para si mesmo ou para seus amigos. O poder de Deus flui através de qualquer um que pode desistir da oração que tenta dizer a Deus o que precisamos e quando precisamos. Devemos saber que o Pai tem grande prazer em nos dar o reino e que Ele é a mente que sabe todas as coisas. Jesus disse: Vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. E quando você ora dessa forma, começando com a premissa de que sua oração é realmente dirigida à infinita inteligência do universo, aquela que é suficiente para criar os mundos, estrelas, sóis, luas, oceanos e a terra, aquela que nos capacita a encontrar petróleo debaixo da terra, diamantes, platina e todas as outras coisas. Quando você reconhece que essa divina inteligência do universo sabe mais do que nós mesmos aquilo de que precisamos e aquilo que esse mundo precisa, então realmente compreendeu que a natureza de Deus é divino amor, cujo prazer é derramar todos os seus tesouros sobre nós. Então, você aprendeu como orar e nunca mais fará uma oração a Deus com qualquer sentido de querer alguma coisa, desejar alguma coisa ou esperar alguma coisa. Mas, em lugar disso, sua oração será uma total entrega de si mesmo à vontade de Deus, para que Ele o molde à sua própria imagem e semelhança. Muito obrigada!